Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada irmão, irmã, amigos, seguidores das redes sociais. Aqui quem vos fala, como os irmãos já conhecem, evangelista Marionei, apresentador da programação Vencendo a Graça, da rádio Tempo de Missão 103.5 FM. Essa nossa linda programação que vai ao ar na quarta-feira, na sexta-feira, das 6 horas da tarde, às 8 horas da noite, levando para você louvor, oração e palavra, acrescentando na sua vida espiritual. Agora é 21 horas e 47 minutos. Hoje é domingo, 17 de setembro de 2023. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. A primeira delas é no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Também livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tal sacrifícios Deus se agrada. Eu venho até você, por intermédio dessa live, para nós falarmos do verdadeiro evangelho, para nós falar de ser igreja primitiva, igreja genuína, aquela igreja que agrada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus colocou 2 versículos no meu coração para meditar com você. O primeiro versículo é Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Eu me coloco aqui como defensor de todo o desamparado. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos o desamparado. Irmãos, nessa semana me procurou um amigo, Um amigo, eu conheço ele desde pequeno, Desde a infância dele. Ele era gurizão, e eu tinha ali, eu acho que meus 16 anos na época, 17 anos. Hoje, porém, o Isaac, casado, com sua esposa, um filho pequeno, aí morador aqui de Sapucaia do Sul. Nessas chuvarada que deu, nesse ciclone, vento forte, a casa dele caiu, ele perdeu tudo que ele tinha, Só não perdeu o bem maior, que é a sua vida, a sua esposa e o seu filho. Ele está lá, Desamparado, Deus amparou ele cuidando da família, cuidando da vida, Preservando o bem maior que é a vida. Agora cabe àquele ou àquela, que tem aí boas condições financeiras, de poder ajudar o Isaac, de poder dar um apoio para ele. Procura. Você sentir no seu coração o desejo de ajudar, é só você entrar em contato comigo, é só você deixar o comentário aí abaixo, ou você me procura no privado do Facebook, me envia mensagem ali que eu vou lhe pôr em contato com ele.
Amém? Então é com grande alegria, irmãos, né? Com grande alegria, com grande felicidade que eu faço essa live, né? Para nós interagir um pouco, para nós conversar um pouco. Você pode mandar mensagem para mim aí nos comentários. Manda mensagem para mim aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois passa a ser um vídeo salvo no canal do YouTube Evangelista Amarelo. Você pode comentar também no canal, pode comentar lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus me deu essa palavra, Provérbios capítulo 31, versículo 8, palavra de Deus. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. E ser igreja de Cristo é erguer a voz em favor daqueles que não podem se defender, né? Em favor daqueles que estão desamparados. Então eu ergo a minha voz em favor dos que não podem defender-se, né? Me coloco no lugar de defensor de todos que estão desamparados. Eu não sou dono da verdade. Quem é dono da verdade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é dono da verdade é o Deus Criador dos céus e da terra, nosso Senhor Jeová, o Deus vivo. Ele sim é o dono da verdade, porque a palavra é dele. E Hebreus capítulo 13, versículo 16: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. É livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Irmãos, eu não estou aqui para me colocar no lugar de juiz. Eu não estou aqui para me colocar no lugar em posição de julgar. Mas nós conhecemos a verdade e nós não podemos omitir a verdade das Escrituras Sagradas, porque nas igrejas dos dias de hoje, eles omitem verdades e pregam somente aquilo que lhe convém, aquilo que segura membro dentro da igreja. Porque a igreja dos dias de hoje, né, não estou falando de uma forma geral, não estou dizendo que são todas as igrejas, mas a grande maioria das igrejas dos dias de hoje, né, arrecadam dízimos e ofertas. Deus estabeleceu sim na Bíblia, é bíblico. Deus colocou na Bíblia que nós temos que ser dizimista, que nós temos que ser ofertantes na casa de Deus. Mas não para estocar esse dinheiro na conta da igreja só para comprar mais terrenos, para comprar mais prédios e não se preocupar com a situação das pessoas. Nós precisamos nos preocupar com as situações das pessoas. Nós precisamos valorizar mais as pessoas e menos o nosso ego. Porque nós não estamos na igreja para alimentar o nosso ego, mas nós estamos na igreja para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. E se nós obedecer essa vontade de Deus, essa vontade do Senhor Jesus Cristo, nós estaremos sendo igreja. Nós estaremos sendo igreja diante de todos. Então, esta é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Conforme o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16.
Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Também no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Particularmente tem pessoas que eu considero. Particularmente tem pessoas que eu respeito e que eu admiro. Porque são pessoas que não vivem numa religiosidade. São pessoas que não vivem para alimentar o seu ego, mas são pessoas que vivem para servir a Deus verdadeiramente. São pessoas que vivem para servir ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. E sabe o que acontece nas igrejas do dia de hoje? As igrejas do dia de hoje, eles buscam o Senhor Jesus Cristo por prosperidade. Eles buscam somente o Senhor Jesus Cristo para serem prósperos no seu trabalho. Eles buscam o Senhor Jesus Cristo para adquirir um carro novo. Eles buscam o Senhor Jesus Cristo para adquirir uma linda casa. Eles buscam o Senhor Jesus Cristo para adquirir um sítio. Eles buscam o Senhor Jesus Cristo para concorrer a cargos políticos. Eles buscam o Senhor somente para benefício próprio. Mas eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para ser igreja. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para ser a diferença. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para amar. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para perdoar. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para mudar de vida. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para ser luz e para ser sal nessa terra. Eles buscam o Senhor Jesus Cristo somente com o interesse em bens materiais. Somente interesse, como eu disse, em adquirir uma boa casa, em adquirir um bom carro, terras, sítios, fazendas. Eles só têm interesse nessas coisas, mas eles não buscam, não. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para ter o coração limpo. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para pensar no próximo. Eles não buscam o Senhor Jesus Cristo para pensar no semelhante. Eu creio que se Jesus Cristo, eu creio que o Senhor Jesus Cristo estivesse na terra nos dias de hoje, Ele pregaria da mesma forma. Ele usaria as mesmas palavras, por isso que Ele está falando na minha boca. Mas eu me coloco aqui como instrumento de Deus. Eu abro meu coração para falar a verdade, aquela verdade que é ocultada de você nas igrejas. Amém, glória a Deus, aleluia. Estou fazendo essa live, mas vou controlar o que eu falo. Amém, vou procurar ficar aqui só na Bíblia, para que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar somente de Deus para você. E o que eu tenho de Deus para falar para você está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Hebreus, capítulo 3, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu quero passar para você um ensinamento da palavra de Deus, o que é ser verdadeiramente a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é ter Cristo.
o que é ter o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Ter o Senhor Jesus Cristo na nossa vida é nós erguer a nossa voz em favor dos que não podem se defender, é erguer a nossa voz em favor daqueles que estão desamparados, e não se esquecer de fazer o bem, de repartir com os outros o que nós temos, porque esses sacrifícios, esses esforços, Deus se agrada. Essa é a vontade do Senhor Jeová para a sua igreja. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E como eu dizia e vou tornar a repetir, hoje as pessoas na igreja só buscam o Senhor Jesus Cristo para adquirir um carro novo, só buscam o Senhor Jesus Cristo para adquirir uma bela casa, só buscam o Senhor Jesus Cristo para adquirir um belo sítio, só buscam o Senhor Jesus Cristo por prosperidade e por bens materiais. Somente por isso que eles buscam o Senhor Jesus Cristo. E esta não é a vontade do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Essa não é a vontade do Senhor Jesus Cristo para a minha vida, para a sua vida. Não é a vontade dele. A vontade do Senhor Jesus Cristo, eu vou falar mais uma vez para você. Você quer que eu passe para você qual é a verdadeira vontade de Deus para nós? Qual é a verdadeira vontade do Senhor para as nossas vidas? É que nós busquemos o Senhor Jesus Cristo para mudar a nossa vida, para transformar nossa vida, para nós abandonar a inveja, para nós abandonar os ciúmes, para nós abandonar o egoísmo, para nós abandonar a fofoca, a contenda, a discórdia, para nós abandonar o fingimento, para nós abandonar a falsidade, para nós abandonar o pecado, a iniquidade, para nós abandonar as coisas que não agradam a Deus. Nós não podemos servir o Senhor Jesus Cristo somente porque o Senhor Jesus Cristo pode nos dar carro, porque o Senhor Jesus Cristo pode nos dar casa, porque o Senhor Jesus Cristo pode nos dar sítio, porque o Senhor Jesus Cristo pode nos tornar conhecido e popular para nós concorrermos a cargos políticos. Não, nós devemos buscar o Senhor Jesus Cristo para nós sermos igreja. Nós devemos buscar o Senhor Jesus Cristo para nós ser a diferença, para nós repartir com o necessitado. Devemos buscar o Senhor Jesus Cristo para nós fazer o bem, para nós repartir com os outros o que nós temos, porque de tais esforço, de tais sacrifícios, Deus se agrada. Esta é a vontade de Deus, conforme o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16. A vontade de Deus, conforme Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Nós temos voz. Eu tenho voz, Deus me deu voz. Deus me deu autoridade para falar a verdade. Eu prego na autoridade que vem de Deus. Eu prego na autoridade que vem do Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele me escolheu. Porque foi para isso que Jesus Cristo mudou e transformou a minha vida. Não para mim viver de fingimento, não para mim viver de falsidade, de ciúmes, de contenda, de fofoca, de discórdia.
Não foi para isso que Deus mudou a minha vida, não foi para isso que Deus mudou a minha história. Muitos conhecem o meu testemunho, muitos sabem da onde Deus me tirou. Não nasci num berço cristão. Eu tive que descer na lama para Deus me colocar onde Ele me colocou. Pela graça também, não por merecimento, mas pela graça, pela compaixão e pela misericórdia de Deus. Hoje tenho há 8 anos uma programação por nome Vencendo na Graça, na Rádio Tempo de Missão. Hoje, pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, tem um canal no YouTube por nome Evangelista Marionei, qual você pode fazer aí a sua inscrição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para quê? Para falar a verdade, para ensinar a verdade, para ensinar para você partes da Bíblia que são ocultadas de você, partes da Bíblia que não querem que você conheça, porque senão se perde o privilégio de construir mais templos, de adquirir mais terrenos. E todos nós sabemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela existe na terra para ajudar o órfão e a viúva, para ajudar o necessitado, não para que a igreja viva de avareza. Aonde há avareza, não há a presença de Deus. Aonde há avareza, não há a presença do Senhor Jesus Cristo. Aonde há avareza, não há a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o verdadeiro interesse do Senhor Jeová, o verdadeiro interesse do Senhor Jesus Cristo, porque o verdadeiro interesse do Espírito Santo de Deus é que todo cristão ajude as pessoas nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Quantas pessoas já foram em culto, muitas vezes sem ter 1 quilo de alimento dentro de casa, passando fome, passando dificuldade, passando necessidade. Hoje estou lá com um amigo meu, o Isaac. Está lá e eu vou fazer conforme a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 13. Eu vou proceder agora de forma bíblica, como eu estou procedendo desde o início dessa transmissão. Eu vou proceder de forma bíblica, por dentro da palavra de Deus, Provérbios capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos desamparados. Estou lá com o Isaac, eu conheço desde pequeno. Se não me falha a memória, é Ramires, aqui em Sapucaí do Sul, onde ele mora. Mandou um vídeo para mim com a casinha dele, simplesinha de madeira, caída. Tá lá muitas vezes dormindo debaixo de uma lona, talvez numa barraquinha, abrigando a sua esposa, abrigando seu filho, não sei, talvez na casa de alguém. Enquanto muitas igrejas nos dias de hoje, eu vou falar, Deus, eu vou falar, Senhor Jesus Cristo, eu vou falar, Espírito Santo de Deus. Enquanto muitas igrejas hoje só estão preocupadas em construir templos e mais templos, em adquirir mais terras e mais terras, em adquirir mais posse e patrimônio. Enquanto está acontecendo tudo isso no mundo, e as igrejas não estão fazendo nada para ajudar essas pessoas. Você quer que eu fale a verdade? Sabe quem é que está ajudando as pessoas? Principalmente tivemos aí 2 cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul mais atingidas por esse ciclone, né? Que foi Mussum e Roca Salles.
Sabe quem é que mais está ajudando lá? É a igreja que se diz ser a igreja de Cristo? Não, são os ímpios. São aqueles que muitas vezes a igreja está julgando porque fuma, porque bebe, porque vai a baile. Mas estão ajudando, estão fazendo a diferença. Enquanto muita igreja está aí de braço cruzado, só preocupada em estocar mais e mais dinheiro na conta da igreja, em encher a conta da igreja de dinheiro e transbordar a conta da igreja de dinheiro, e não estão fazendo nada para ajudar as pessoas. Eu estou apenas sendo porta-voz aqui, eu não tenho condições financeiras de ajudar, porque eu também dependo de muitos, porque eu também dependo da ajuda das pessoas, porque eu também, juntamente com a minha família, com a minha esposa, a Vanessa, a minha filha Rebeca, muitas vezes nós somos amparados por pessoas que são verdadeiros cristãos, que não são críticos, mas são verdadeiros cristãos, são verdadeira igreja de Cristo nessa terra. Eu estou aqui como porta-voz, conforme livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Eu estou defendendo aqui quem está desamparado. Eu estou defendendo aqui os verdadeiros interesses de Deus. Eu falo com autoridade, ousadia, eu estou aqui defendendo os verdadeiros interesses do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros interesses do Espírito Santo de Deus. Você tem sido igreja, eu pergunto para você. Você tem sido igreja de Cristo? Você tem obedecido o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 16? Você tem praticado ou não? Ou porque essa palavra aqui, ou porque esse versículo aqui não vai te dar prosperidade? Ou porque esses versículos aqui não vai te dar sítio, não vai te dar casa, não vai te dar carro? Porque esses versículos bíblicos aqui não vai dar para te construir mais templo? Porque esses versículos bíblicos aqui não vai dar para você comprar mais terreno? Por isso que você não segue, não obedece, não pratica esses versículos aqui? Deus me levantou para falar a verdade. Deus me levantou para pregar a verdade e vai ser assim. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se e seja o defensor de todos os amparados. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hoje dizia o pastor Carlos Sena, né? Forte abraço para ti. Tiver homem de Deus, tiver assistindo o vídeo, tem muita consideração por este homem. Né? Ele dizia hoje, fez a leitura bíblica dos tesouros, não acumuleis tesouros na terra, né? Tem pessoas que preferem ser roubada. É forte, vai ficar mais forte ainda. Tem pessoas que preferem ser roubadas. Tem pessoas que preferem serem assaltados do que ajudar o próximo, do que ajudar o necessitado, do que ser igreja. Tem pessoas que preferem colocar a comida no lixo para não dividir com quem está com fome. Tem pessoas que deixam a comida estragar dentro dos armários, mas não dão para ninguém, não doam para ninguém, não ajudam ninguém com o alimento, prefere estragar as comidas dentro do armário, mas não ajuda ninguém. Tem pessoas que preferem estar com o roupeiro cheio de roupa, as roupas mofando dentro do roupeiro, os calçados mofando na sapateira,
mas não doam para ninguém, não dão para ninguém, não ajudam ninguém, não estendem a mão para ninguém, não dividem com ninguém. E as coisas estão ali estragando, e as coisas estão ali indo pro lixo. Preferem colocar comida no lixo, acumulam, preferem colocar comida no lixo, mas não ajuda o próximo. Não ajuda ninguém, prefere que as roupas mofem dentro do roupeiro, mas não doa para ninguém. Prefere que o calçado se estrague com o tempo, mofe com o tempo na sapateira, mas não doa para ninguém. E se dizem ser igreja de Cristo, você não é igreja de Cristo. Você não representa Cristo, você envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. Você envergonha o nome de Deus, você é uma vergonha para o Evangelho. Você é uma vergonha para o Senhor Jesus Cristo. Você não representa o Senhor Jesus Cristo nessa terra. Você não representa a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Porque quem é verdadeiramente igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, ele jamais vai se esquecer de fazer o bem. Ele jamais vai se esquecer de repartir com os outros o que eles têm. Por quê? Porque conforme Hebreus capítulo 13, versículo 16, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esta é a vontade de Cristo. Esta é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja dos dias de hoje. Não essa igreja adulterada que tem por aí, essa igreja violada, essa igreja que tem parte com o mundo, essa igreja que tem parte com política, essa igreja que só tem interesse no nome de Cristo por causa de prosperidade, só tem interesse no nome de Cristo para ter sítio, só tem interesse no nome de Cristo para adquirir mais igreja, mais igreja, mais igreja, 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 templo, 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 prédio, 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 concreto, 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 concreto. Estocar, 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 arrecadar, 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 arrecadar. Estocar, 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 depositar, 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 mandar, 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 enviar, enviar, enviar. Cada vez mais e mais e mais dinheiro. Enquanto tem muita gente dormindo debaixo de uma lona, enquanto, como eu falei antes, enquanto eu estou com meu amigo lá me pedindo ajuda aqui, eu não posso ajudar ele, eu só posso ajudar ele na palavra. Eu só posso ajudar ele com essa live. Eu só posso ajudar ele com a influência que eu já tenho. Porque hoje eu sei que eu tenho voz. Porque hoje eu sou alguém que tem voz e tem influência. Eu sou alguém que tenho seguidores pela graça, pela misericórdia de Deus. Eu tenho pessoas que me seguem. E eu vou aproveitar para falar a verdade, corretinha, certíssima, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe por que a igreja não divide mais? Sabe por que a igreja não divide mais com os necessitados? Porque tem que construir templo, terra, né? Porque tem que dizer, o meu ministério é grande, né? Para alimentar o ego, né? O egoísmo, né? O meu ministério é grande, a minha igreja é grande. Eu tenho 3 igrejas aqui em Sapucaia, né? Eu tenho mais 4 em Porto Alegre. Eu tenho igreja em São Paulo, eu tenho igreja no Rio de Janeiro, eu tenho igreja em Santa Catarina.
E como é que fica os pobres? Como é que fica os necessitados? Aqueles que estão desamparados, meu irmão, pastores. Como é que ficam eles? Vão continuar dormindo debaixo de uma lona? Vão continuar dormindo num albergue? Vão continuar dormindo na rua? Para você continuar arrecadando dinheiro? Para você continuar adquirindo mais prédios? Para você continuar adquirindo mais terrenos? Olha o que Deus está falando, meu irmão. Olha o que Deus está falando, meu irmão. Essa palavra precisa ser compartilhada. Essa verdade precisa ser compartilhada com o maior número de pessoas. Manda essa live para onde você conseguir mandar. Manda essas verdades para os quatro cantos dessa terra. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Eu fico só na palavra. Livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Esta é a verdadeira igreja de Deus. Ué? Caiu? Estranho. Ah não, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu achei que tinha caído a transmissão, né? Porque foi o que apareceu aqui para mim. Mas esta é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdadeira igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Compartilha para nós essas verdades. Amém? Para que a igreja de Cristo volte. Para que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo volte. Estou pregando por dentro da Bíblia. Estou trazendo para você somente ensinamentos bíblicos. Ensinamentos da palavra de Deus. Que ocultam de você, mas eu não vou ocultar de você a verdade. Eu vou passar para você toda a verdade. O que é verdadeiramente ser igreja do Senhor Jesus Cristo. É conforme nós estamos aqui meditando, amados do Senhor Jesus Cristo. Amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. E esta é a palavra, e nós temos que ser porta-voz, né? Porta-voz, né? O defensor de todos os desamparados, conforme Provérbios 31, versículo 8. E Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros os que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Reparte o que você tem, porque esta é a vontade do Senhor Jeová. Reparte o que você tem, porque esta é a vontade do Senhor Jesus Cristo. E ser verdadeiramente igreja do Senhor Jesus Cristo é ser porta-voz dos que estão desamparados. Amém? É dividir com os outros o que você tem. É amparar. Isso é ser igreja. Porque a igreja de hoje, para ele ser igreja, sabe o que para ele ser igreja? Para a igreja de hoje, ser igreja hoje, é só quando se pode, que nem eu falei,
quando se pode abrir mais igrejas, né? Comprar mais terrenos para construir mais templos, né? Acumular bastante dinheiro na conta bancária da igreja, acumular bastante dinheiro na conta do ministério. Para eles ser igreja de Cristo, para eles é isso. É viver uma vida boa, tendo sítio, tendo um carro novo, um bom carro, tendo uma boa moto, uma boa casa. Para eles isso é ser igreja. E isso está completamente errado. Esta não é a verdade. Essa não é a vontade do Senhor Jesus Cristo por dias de hoje. Então compartilha, né? Compartilha com o maior número de pessoas essa live, essa transmissão. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu passei para você são verdades da palavra de Deus. O que eu passei para você são ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.